Hoje teremos uma live Duolingo português e inglês, que a minha convidada fala inglês, então vai ter que ser uma live em português e inglês ao mesmo tempo, que mais é possível. Vamos aguardar ela chegar aqui. Enquanto isso, eu vou batendo um papo com vocês. Esse pedacinho vai ser em português mesmo até a Lalê chegar. Deixa eu até confirmar se ela não abriu no dela, né? Mas eu acho que... eu entendi que era pra abrir no meu mesmo. E, gente, eu tô bem empolgada de falar sobre esse assunto hoje, porque eu e a Lalê... ela chegou agora. Eu e a Lalê, a gente começou um criacionamento nos negócios aqui. A gente tá falando sobre várias coisas, vários projetos. A gente se deu super bem, então eu tô super empolgada de ter ela como convidada. Ela já chegou aqui. Hey Lally, see if you can join. I already accepted your request. Ooh, Yay! Hola! How you doing? I'm great. How you be? Awesome. I'm great. I just did an energy pool with my class participants, so it was amazing. It was really fun. Yay. So I guess the way we're going to do it is like I'm going to speak and then translate and you do the same so we can have both languages being Sounds a part of good. this conversation. Okay. So first of all, welcome. Thank you so much for saying yes to this conversation. And I love that we're going to talk about going to the next level, because I guess that's kind of one of the things we have with like access tools. We're always like, okay, what's next? And it's a very humanoid thing. So I'm really glad we can talk about it. And let me just translate that real quick. Sure. Então, gente, eu tô muito feliz que eu tô tendo essa conversa com a Lalê, porque a gente vai falar sobre chegar ao seu próximo nível. E isso é tão incrível, porque a gente vai poder realmente, né, ter essa coisa, geralmente humanoides, quando a gente começa as coisas do Access, a gente sempre gosta de ir para o próximo nível, né? Qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Okay, translated. Oh, you got your sparks. It doesn't always work. It usually works when I'm not expecting it to work. Geralmente esse negócio funciona quando eu não espero que ele funcione. Story of how everything is in life, right? A história de como isso é na vida, sim. It's the same thing with what you were just explaining. É a mesma coisa com o que você acabou de falar? Yeah. Each moment we are creating for today and for tomorrow. A cada momento a gente está criando para hoje e para amanhã. And sometimes we become so comfortable with where we are, we're not really looking at what's next. E muitas vezes a gente fica tão confortável com onde a gente está que a gente não olha para o que vem a seguir. And sometimes it's the unknown of what's next that we tend to shy away from. E algumas vezes é o desconhecido do que vem a seguir que a gente tende a evitar. Because see, everything that's comfortable is something you've done before. Porque, sabe, tudo aquilo que é confortável é algo que você já fez antes. Everything that's uncomfortable is something new, the adventure, the miracle. Tudo que é desconfortável é novo, é a aventura, o milagre. And sometimes we're so addicted to the comfortable. E muitas vezes a gente está tão viciado no confortável
that we hide from this magic and new that's over here. Que a gente se esconde dessa mágica do novo que está bem aqui. And sometimes we use people and situation or money as the excuse to hide. E muitas vezes a gente usa pessoas ou situações ou dinheiro como uma desculpa para se esconder. Mm-hmm. But that moment that you're willing to be grateful for what you have, No momento que você está disposto a ser grato pelo que você tem, yeah, grateful for everything it's already brought to your life, grato por tudo que já trouxe para sua vida, and then ask, what else is possible? e aí pergunta o que mais é possível. Yeah, ¿qué más es posible? That's when we open up the door to become aware of what else is available. É aí que a gente abre a porta para ficar consciente do que mais está disponível. You know, I have a story for you. Sabe, eu tenho uma história para vocês. Please tell us, por Yeah. favor, conte. Many years ago, I worked for a startup technology company. Há muitos anos atrás, a Lalê trabalhava para uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia. Yeah, there was 5 of us that started that business. Eram 5 pessoas que começaram o negócio. Mm-hmm. There was the president, the CEO, Tinha o presidente, o CEO, and then there was 3 directors, e tinham 3 diretores. and I was one of those directors. E ela era uma dos diretores. But with the startup, it was fun because I could do many, many, many things. Mas com a startup era divertido, porque ela podia fazer muitas coisas. It became one of the fastest growing businesses in the US. Se tornou um dos negócios que cresceram mais rapidamente nos Estados Unidos. It wasn't just about hiring anybody, but it was the best in their skill set in all of America. E não era sobre contratar qualquer pessoa, era sobre contratar os melhores dentro das habilidades que eles tinham nas Américas. Because it was rare. Usually you had maybe 1 or 2 really great people that you had in there. Mm-hmm. Porque é raro, geralmente você tem uma ou duas pessoas realmente boas lá. The businesses grew and we wanted to hire a vice president for the work that I was doing. E o negócio cresceu e eles queriam contratar um vice-presidente para fazer o trabalho que a Lalê estava fazendo. Mm-hmm. We started interviewing different people, but nobody was really a match for what we required. Eles começaram a fazer entrevistas, mas ninguém era realmente compatível com o que eles requeriam. Mm-hmm. I was telling one of my friends who was an executive at a multi-billion-dollar company. E ela estava falando comigo que era um executivo numa companhia que era bilionária, né? Bilhões de dólares. I was like, we're having such a hard time finding someone. E ela falou, nossa, a gente está tendo tanta dificuldade em encontrar uma pessoa. Boa noite. Someone was saying hello. Boa noite. And she asked me, who's doing the job right now? E ela perguntou, quem está fazendo esse trabalho agora? I said, me. E ela disse, eu estou fazendo. She said, who's doing your job right now? E ela perguntou, quem está fazendo o seu trabalho hoje em dia? I said, me. E eu falei, eu. She said, why don't you take the job? Então, por que você não pega esse trabalho? I said, I'm a single mom. I need to take care of my children. E eu disse, mas eu sou mãe solteira, eu preciso cuidar dos meus filhos. She said, like, with a face like, what are you talking about? E ela fez uma cara de tipo,
Do que você tá falando? You're doing both jobs really well while you take care of your kids. Você está fazendo os dois trabalhos muito bem enquanto cuida dos seus filhos. I was like, what? E ela tava tipo, quê? I hadn't acknowledged what I was creating because I had the point of view, I can't do that job. Eu não tinha reconhecido o que eu estava criando porque eu não tinha reconhecido que eu podia fazer esse trabalho. But when she brought that awareness for me, Mas quando ela trouxe essa conscientização para mim, that question opened so much in my universe. essa pergunta abriu tanto no meu universo. And sometimes we're not willing to look at what we're really being and doing. E algumas vezes a gente não está disposto a realmente ver o que nós realmente estamos sendo e fazendo. Yeah. Until someone opens that door for us. Até que alguém abra essa porta para nós. So, what doors are available for you, you haven't been willing to open? Então, que portas estão disponíveis para você que você não esteve disposto a abrir? And what if it can also include money? E se isso também pudesse incluir dinheiro? Because sometimes we leave money outside the door, but we go through the door. Porque às vezes a gente deixa o dinheiro do lado de fora da porta, mas a gente passa pela porta, a gente atravessa a porta. But what if money was also here to support all the doors? Mas e se o dinheiro também estivesse aqui para apoiar todas as portas? Uau! If you're willing to ask, what else would be possible? E se você estivesse disposto a perguntar o que mais é possível? Thank you for that. And also, when you were talking about your conversation with your friend and the acknowledgement of what you were already being and doing and didn't realize, it also kind of brings up to me the energy of being willing to be facilitated, you know, because a lot of times we tend to just have our little problem here and we're so ashamed of it that we don't talk about it. We just wait for the universe to give us an answer. And then if we just ask a question or ask for facilitation or, you know, just choose to be a part of a program or something that could contribute to us in that way, it just melts all of that weird yuck energy, and all of a sudden everything is just there and possible, you know. I'll just translate real quick. Então, eu tava falando que enquanto ela tava contando essa história, né, de o quanto só tendo essa conversa com a amiga que ela reconheceu o quanto que ela já estava sendo e fazendo, me trouxe essa coisa da facilitação, né? Quanto muitas vezes a gente tem aquele problema de estimação e a gente se agarra a ele, a gente tem vergonha dele, então a gente não fala para ninguém, a gente não pede facilitação. E às vezes, se a gente só fizesse uma pergunta, se a gente se permitisse ser facilitado ou entrasse para um programa, alguma coisa que pode nos ajudar, isso tudo derretiria, né? Toda essa nhaca seria derretida e a gente se abriria para as possibilidades. Yeah. And that was in 2004? Isso foi em 2004. 24, no, 20, 21 years ago. Há 21 anos atrás. Yeah. And still, you know, every once in a while, I have to remind myself that we're not just this moment. E às vezes eu ainda tenho que me lembrar que nós não somos só esse momento. There's so many things we contribute to that are so natural for us, we don't even acknowledge them.
tem tantas coisas que nós contribuímos que são tão naturalmente para nós que nós nem reconhecemos. Acontece tão naturalmente que a gente nem reconhece. You know, yesterday I had a body process done. Ontem eu tive um processo corporal, né? Recebi um processo corporal. It's the new one with the cognitive dissonance. É o novo processo da dissonância cognitiva. Yeah. And afterwards, my body did not want to move. E depois o meu corpo não queria se mover. For hours, I was just resting and sleeping. Por horas eu só estava descansando e dormindo. I even have 3 by 30s that I missed last night to do. Eu até perdi 30 por 30 que eu perdi de fazer ontem à noite. And I felt bad that I was gonna miss it, but I had to honor my body and what my body was asking for. E eu fiquei meio triste de perder isso, mas eu tinha que honrar o meu corpo e o que ele estava pedindo. It's the longest I've slept in probably a few months. É a maior quantidade de tempo que eu dormi, provavelmente em alguns meses. Now, all night I was restless, E ao mesmo tempo, a noite toda eu estava inquieta, but I knew not to get out of bed. mas eu sabia que eu não devia levantar da cama. I knew we were facilitating something, but I didn't know what it was. Eu sabia que nós estávamos facilitando algo, mas eu não sabia o que era. And I didn't even want to ask any questions because I didn't want to start going into my head and trying to figure it out. E eu nem queria fazer muitas perguntas, porque eu não queria entrar na minha cabeça e ficar tentando entender. I said, body, whatever is required, let's have that. Eu disse, corpo, o que quer que seja requerido, vamos ter isso. And whatever we're contributing to, how much space can we be with it? E o que quer que a gente esteja contribuindo, quanto espaço nós podemos ser com isso. And do you know, I woke up with my family chat going on. E eu acordei com as pessoas falando no grupo da família. And my sister telling me they're okay with the earthquake that hit in California. E a irmã comentando que eles estavam bem depois do terremoto na Califórnia. And then when I asked, I realized that's what my body and I were contributing to. E aí, quando ela fez a pergunta, ela percebeu que era para isso que ela e o corpo dela estavam contribuindo. Now, I know I have capacities with the earth. Eu sei que eu tenho capacidades com a Terra. Ask, do you have capacities with the earth? Pergunta, você tem capacidades com a Terra? Because we're gonna know when the earth is asking us for help too. Porque nós vamos saber quando a Terra estiver nos pedindo por ajuda também. And I realized how much I contributed to not having a lot of devastation where the earthquake was happening. E eu percebi o quanto eu contribuí para não ter tanta devastação onde estava acontecendo o terremoto. So when you're asking for help, it's not just, are we asking for help? Então, quando você está pedindo por ajuda, não somos só nós pedindo por ajuda. Who is asking for help and we are energetically aware of it? Quem está pedindo por ajuda e nós estamos energeticamente contribuindo e conscientes com isso. And who are we helping? We haven't acknowledged we're helping. E quem nós estamos ajudando que nós não reconhecemos que estamos ajudando. Yeah. And if we're willing to expand to not just this moment, there's so many things you know. E se você estiver disposto a expandir para não só esse momento, tem tantas coisas que você sabe. You have had so many different jobs over forever. Você já teve tantos trabalhos desde sempre. But what if it also includes your energy and your kindness? Mas e se isso também incluir a sua energia e a sua gentileza? What if just
for you being you, you could also receive from the earth. E se só você sendo você, você também puder receber da Terra. That's beautiful. Isso é lindo. And can we talk a little bit more about the being versus doing? Because what I've been getting more and more is the awareness that we could do so much less, be so much more, and really reach such highs that we haven't even considered yet. Yeah. Então, será que a gente pode falar um pouco mais sobre a energia do ser versus fazer? Porque o que eu tenho percebido cada vez mais é que a gente pode fazer muito menos, ser muito mais e alcançar coisas que a gente ainda nem imaginou com muito mais facilidade. You know, when you meet someone who just wants to do something like give and take, Então, quando você conhece alguém que só quer fazer algo, tipo dar e receber, and then when you talk to somebody who is being that gift and receiving with you, how different is that? e quando você está com alguém que está sendo aquele presentear e receber com você, quão diferente é isso? Yeah. It's not about not taking action, but it's from the space that you do something. Então não é sobre não tomar ação, mas é o espaço a partir do qual você faz isso. Yeah. I remember the first time I contacted you, Eu lembro a primeira vez que eu contatei você and I was asking you some questions, e eu estava te fazendo algumas perguntas. and you're a CF, I'm a CF. E você é uma CF, eu sou uma CF. Mm-hmm. But you were so welcoming and ready to help me. Mas você foi, assim, me deu as boas-vindas e estava pronta para me ajudar. That's not doing. Isso não é um fazer. That is being and receiving, which is what true contribution is. Isso é ser e receber, que é a verdadeira contribuição. Thank You you. You didn't say how will this make me better, but it makes you better. Você não disse, no caso eu, né? Como isso vai me fazer melhor, mas isso te fez melhor. Because that's the willingness of us to follow the energy instead of having a goal or an outcome that we're trying to accomplish. Porque isso é a gente ser a energia ao invés de ter um objetivo, algo que a gente está tentando alcançar. Yeah. So I want to say that the same thing with our bills, our commitments, our finances too. E eu diria que é a mesma coisa com as nossas contas, as nossas dívidas, as nossas finanças. When we make it be so significant and bigger than us, Quando a gente faz isso tão significante e maior que nós, it consumes you. isso te consome. Yeah. But when you're being you and you are that space, Mas quando você está sendo você e você é esse espaço, then the bills are a gratitude and something that you can gift to. então você. Sorry. Can you repeat? Because I got interrupted and I totally forgot what you said. But when you're being that space, Quando você está sendo esse espaço, it can be something that you can be grateful for pode and ser algo com que contribute você to. pode ser grato. What if we could be grateful for whoever came in your room?
E se a gente puder ser grato por quem quer que tenha entrado na sua sala agora? They became the squirrel to distract. Eles se tornaram a distração. Yeah, sorry. Just my mom needed to go around the other door and she couldn't, so she asked me to go through my room. Gente, a minha mãe precisava abrir uma porta e ela não estava conseguindo e ela veio pela minha sala. Uh-huh. But do you notice now you laughing about Mas it is that it's você, not significant anymore. mas você nota agora que você está rindo disso e isso não é mais significante. Yeah. Yes, that's amazing. And how much significance we put into everything, really. Just someone opening the door or, the bills that we pay or how many clients we have or. E o quanto a gente faz essas coisas significantes mesmo. Alguém tentar, sabe, entrar na sala quando você está fazendo uma live, ou as contas que a gente tem para pagar, ou quantos clientes a gente tem. What if the more bills you have means your life got bigger? E se quanto mais contas você tem a pagar, significa que a sua vida está se tornando maior. See, it's how we look at everything. Veja como a gente olha para tudo. Mm-hmm. When the expenses go up, usually it's because your wealth, your receiving, your, requests are getting bigger. Geralmente, quando as contas crescem, é porque também o seu viver, o seu receber, a sua riqueza está expandindo, está se And tornando if maior. you're willing, what else would be possible to allow you to also receive more money for your new way of creating? E se você se permitir receber também mais dinheiro pela sua nova forma de criar. Money come, money come, money come. Money come, Dinheiro money vem, come, money dinheiro vem, come. dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. I love that one. Eu adoro essa. Money come. Dinheiro You gotta ask vem. for it to come. Let it come. Money come, money come, money come, money come, money come, money come, money come. A gente tem que pedir para ele vir. Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. And can we also talk a little bit about what you have coming up next? Because there are so many things, and I get that everything that we're talking about kind of ties together with everything you're creating. So, será que a gente pode falar um pouquinho mais sobre as coisas que você está criando, que vem a seguir? Porque eu percebo que tudo que a gente está falando se conecta com as próximas criações. Well, there's a lot of different things I'm creating. Bem, tem muitas coisas diferentes que eu estou criando. Yeah. In regard to this, we have a How to Get Out of Debt Joyfully book club coming up. Em relação a isso, a gente tem um clube do livro do do Saindo das Dívidas com Alegria, que vai começar em breve. It's going to start on April 23rd. Vai começar no dia 23 de abril. And it's going to have Portuguese translation. Vai ter tradução para português. With the beautiful you. Comigo. We are going to have 5 calls to play with this book. Nós vamos ter 5 chamadas para brincar com esse livro. Yeah. We're going to have different guests that are going to come and explore these different topics. Nós vamos ter diferentes convidados que vão vir brincar e explorar esses tópicos. Yeah. And it's not a book that we're going to read together. E não é um livro que a gente vai ler juntos. But it's to read and to allow the stories and to allow the tools
to actually gift us even more choice and awareness. Mas é para ler e permitir que ele contribua com a gente e nos dê novas conscientizações e novas ferramentas. My guests have all had different adventures with money and debt. Todos os meus convidados tiveram aventuras diferentes com dinheiro e dívidas. And seeing what's possible when you go beyond the debt. E ver o que mais é possível quando você vai além da dívida. And debt isn't always just about money. E dívida nem é sempre sobre dinheiro. And you don't have to have a debt to come to the book club. E você não tem que ter uma dívida para vir para o Clube do Livro. But there's so many tools in this book that really opens us to so many new possibilities. Mas tem tantas ferramentas nesse livro que nos abrem novas possibilidades. Yeah. And then we have something called leapfrog. Então a gente tem uma outra coisa chamada o sapo que pula. What if we could be the frog who just hops and keeps making their life greater and greater and greater? E se a gente pudesse ser o sapo que continua pulando e fazendo a sua vida cada vez maior e maior e mais grandiosa? It's a new creation. É uma nova criação. With new energies, new possibilities. Com novas energias e possibilidades. But it's to invite you to wherever you are now, what else is possible? Mas é para te convidar para onde quer que você esteja agora e o que mais é possível. And can I just say, because when you invited me to both of these creations, I got such a yummy energy, with the book club, what you said about just creating a greater life. What if having more bills to pay means you're creating a greater life? And with the leapfrog, this thing of going beyond whatever it is that you have created up until now. Mm-hmm. Então, eu tenho que dizer que eu tô muito animada com essas criações. Quando a Lalê me convidou para estar nas duas, né? Tanto no Clube do Livro, do Saindo das Dívidas com Alegria, é realmente esse espaço de e se você tem mais contas para pagar, porque agora a sua vida tá mais grandiosa. E com, né, essa coisa do sapo que pula, e se a gente pudesse criar a nossa vida nesse espaço, né, de o que mais é possível, o que mais tem aí pra gente, né, para crescer, de ir até onde a gente ainda não foi. Yeah, and I wonder what we know, but we haven't been willing to choose yet. Eu me pergunto o que a gente já sabe, mas a gente ainda não esteve disposto a escolher ainda. Because the future and what's possible is always whispering. Porque o futuro e o que é possível tá sempre sussurrando. And remember what I said at the beginning? Sometimes we're so comfortable, we're not willing to go reach for what else is possible. E lembra o que eu falei no começo, algumas vezes a gente está tão confortável que a gente não está disposto a alcançar o que mais é possível. Yeah. And with all of this, it's so wonderful that I'm actually acknowledging that my asks are coming true in such a different way that I ever considered before, because at the start of this year, I really sat, me, myself, and I, and I was like, okay, what would I like my life to be like, and my business, and all that, and I had some asks, and they're all like, consciousness is really supporting me with those asks. It's not necessarily that the thing was just handed to me,
but everything I asked for, there was a creation, there was a class, there was a facilitation, there was something that was there, just like, hey, you were asking for this, and we're contributing, and this is what I got with both of these creations, and just you actually just reaching out and us connecting, and we're we just creating so much together. It's really many of my asks being answered, so thank you for that. E eu tô falando que eu realmente estou muito feliz porque no início do ano eu sentei, eu e eu mesma, e comecei a fazer perguntas e como eu realmente gostaria que fosse a minha vida, e eu tinha alguns pedidos, né, para o universo, e todos eles estão sendo entregues para mim de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava. Não necessariamente, tipo, tá de bandeja, mas a consciência tá me apoiando, e só de conhecer ela, ler e de ser convidada para esses projetos tem sido muitas das respostas daquilo que eu venho pedindo para minha vida. Então eu tô muito feliz por isso, muito grata. Mucha grata to you, because you're also asking and receiving. Muito grata a você também, porque você está pedindo e recebendo. Because so often we ask, something shows up to contribute to that, but it looks different, and then we go, no. Porque muitas vezes a gente pede e algo aparece para contribuir com isso, mas parece diferente do que a gente imaginou, então a gente diz não. Yeah. So, what else is available now to choose? Então, o que mais é possível, que está disponível para a gente escolher agora? And what else is possible? O que mais é possível? Yeah. So excited. Very excited. Yeah, me too. Is there anything else that you would like to just leave to the audience? Maybe just like a little taste so they can come for more if they want to. Well, I think first, what did we already share that, is a taste of all of this? Então eu pedi para ela, né, tinha alguma última coisa que ela queria trazer para contribuir com as pessoas, para ficar um gostinho se elas quiserem receber mais. E ela falou: e se a gente olhar para tudo que a gente já falou, para que elas tenham um gostinho disso? Yeah. And ask yourselves the question, if I choose any of this, what will my life be like in 5 years? E se perguntem, se eu escolher qualquer uma dessas coisas, como vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Yeah. If I don't choose this, what will my life be like in 5 years? E se eu não escolher, como vai estar a minha vida daqui a 5 anos? Because those questions are the beginning of inviting the future into your life. Porque essas perguntas são o início de convidar o futuro para sua vida. The future is here to gift to us. O futuro está aqui para nos presentear. And every day we are creating the future, we got to be willing to allow it in too. E todos os dias que nós estamos criando o futuro, nós temos que permitir que ele entre. So we share 2 different possibilities with you, and now you get to be the choosing one. Então nós compartilhamos 2 possibilidades diferentes com vocês, e agora vocês que podem escolher. Yes. What else is possible? Mais é possível. Lely, thank you so much for being the space for this conversation. And I know it's just the beginning. There's so much more we can explore, and I'm so excited to be a part of the book club and the Leapfrog. So thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Lely, muito obrigada por ser esse espaço para essa conversa. Eu estou muito animada, eu mal posso esperar para o que mais vem aí nessas criações com o Clube do Livro e a chamada do sapo que pula. E muito obrigada. E ela falou também muito obrigada. Muito obrigada. Thank you, obrigada. Guys. Thank you. Obrigada. Obrigada. Yeah. Yeah, it's true. It's spelled obrigada with an O in the beginning, but no Brazilian says it like that. We just
cut the O and say obrigada. It was the same in Portugal, actually. Oh, nice. That's nice. Yeah. Thank you so Bye, much. everyone. Bye. Thank you so much. Mwah. Ciao.